Os fungos podem ser encontrados em praticamente qualquer ambiente, onde participam de maneira muito importante na degradação de matéria orgânica animal e vegetal. Os fungos têm grande relevância para a medicina, pois algumas espécies produzem substâncias como antibióticos, esferoides, ácidos orgânicos, etc. Também tem grande valor para a indústria alimentícia. Não só alguns deles são comestíveis, como agem como fermentadores de alimentos. Os fungos não precisam parasitar o homem para sobreviverem. Apenas poucas espécies atacam eventualmente o organismo humano, causando em geral micoses, intoxicações ou envenenamentos. Vamos ver hoje uma aula sobre os fungos, sua classificação e suas características. No meu ponto de vista, o grupo de seres vivos mais bonitos que tem na natureza, de um colorido e forma sem precedentes. Vamos então conhecer as características gerais dos fungos. Os fungos são seres uni- ou pluricelulares. Podem também ser microscópicos e macroscópicos. Entre os fungos macroscópicos, os mais conhecidos são os cogumelos, como por exemplo o champignon. Todos os fungos são eucariontes, ou seja, apresentam a carioteca, aquela membrana que envolve o núcleo. São heterótrofos, ou seja, eles não conseguem produzir o próprio alimento como uma planta. Eles têm que consumir o alimento que já existe na natureza. E isso é uma característica fundamental, porque durante muitos anos os fungos foram classificados como plantas ou eram estudados no reino dos vegetais. Mas se fungo realiza fotossíntese? Não. Ele não realiza fotossíntese e por isso não é autótrofo. Ele é um heterótrofo e ele é um heterótrofo especial. Ele é um heterótrofo chamado de decompositor. Ele é um indivíduo que pega a matéria orgânica que existe e vai transformar em matéria inorgânica. Essa decomposição ele faz por fermentação ou por digestão. E essa digestão, ela é extracorpórea. Preste atenção, uma outra característica muito importante dos fungos. A digestão dos fungos, que ocorre, né, é fora do corpo deles. O cogumelo, por exemplo, a casinha de sapo, né, libera um pozinho enzimático que vai derretendo, né, o esterco de boi ou a madeira que está apodrecendo por ele mesmo. E essas enzimas, então, vão degradando as proteínas, os carboidratos, enfim, degradando a matéria orgânica e transformando em minerais que depois são sugados pelas suas, preste atenção, raízes. Não que fungo tenha raízes, né? Olha só minha aspa. Uma estrutura semelhante que absorve esses nutrientes inorgânicos. Eles podem também ser parasitas, que causam doenças, como por exemplo a frieira, né, o pé de atleta, ou podem ser mutualistas. E entre os mutualistas se destacam os líquens, as micorrizas, que nós vamos ver daqui a pouco mais detalhadamente. Os fungos existem em lugares úmidos, sombrios, né, e bastante rico em matéria orgânica. O ambiente dos fungos, aquele das florestas fechadas, abafadas. Eu encontro fungos crescendo no caule que caiu, né, no graveto que caiu, na folha que caiu, no animal que está morrendo e ele está decompondo por ação de bactérias e fungos. Então, toda vez que eu reviro a relva, né, as folhas e mexo num galho, toda vez que eu levanto uma pedra, sempre eu vou encontrar fungos. Fungos visíveis a olho nu, ou às vezes a matéria em decomposição eu não estou vendo o fungo, mas ele está lá. Os fungos apresentam um parede celular, assim como os vegetais e as bactérias. Só que olha só, a parede celular deles é composto por um açúcar chamado quitina, aquela mesma que o Rogério falou, que forma o exoesqueleto dos insetos. Lembra disso? Então os fungos têm uma característica muito parecida com a dos vegetais, parede celular presente. Porém, os vegetais, a parede celular é formada de celulose, enquanto que dos fungos é formado de quitina, o mesmo açúcar que compõe o esqueleto dos insetos. Isso é uma característica importante, afastando cada vez mais os fungos do grupo dos vegetais. Aliás, é importante ressalvar que os fungos têm o seu próprio reino, né? O seu próprio reino, chamado reino fungi, né? Que tem diversos tipos de fungo, né, agregado nessa categoria. Uma outra característica que aproxima cada vez mais os fungos dos animais é a sua substância de reserva, que no caso é o glicogênio. Essa mesmo, o glicogênio é a mesma substância que está no nosso fígado.
Se eu pudesse agora abrir o fígado para mostrar, para ver o açúcar que está lá guardado, esse açúcar é o glicogênio. Então, assim como nós, os animais, temos o glicogênio como reserva, os fungos também têm o glicogênio como reserva, e não o amido, como os vegetais. Agora, parece que eu estou tirando os fungos do reino vegetal e colocando no reino animal. Não. Os fungos têm suas próprias características, embora algumas delas se pareçam com as das células, com dos animais, como substância de reserva, por exemplo, e a quitina, e outras se parecem com os vegetais. Por exemplo, presença de parede celular por si só já é uma característica vegetal. Então, o fungo é um mix de tudo que deu certo com animais e vegetais, e aí criaturas próprias. Uma característica exclusiva, o tipo de célula que está presente nos fungos pluricelulares. Essas células são chamadas de hifas. E as hifas são células filamentares, como se fossem fios, né? Esses fios vão se emaranhando e emaranhando e formando um tecido chamado de micélio. E há fungos, como os cogumelos, por exemplo, cujo micélio se organiza e forma o corpo de frutificação. Olha só isso aqui. Paulo, aproxima aqui. Isso que eu tenho aqui seria um fungo com seu corpo de frutificação e o micélio organizando esse corpo de frutificação. Infelizmente não dá para ver a hifa, porque é muito pequenininha, microscópica, mas aqui está cheio de hifas. Os fungos podem reproduzir-se de modo sexuado e assexuado. A reprodução assexuada mais comum dos fungos é por brotamento. E esse brotamento é mais comum entre os fungos unicelulares, como os levedos da cerveja. Os fungos pluricelulares normalmente se reproduzem de modo sexuado por fusão de hifas. Daqui a pouco nós vamos ver lá na classificação e característica de cada grupo de fungos. Tá legal? O interessante é que essa capacidade de reprodução sexuada faz com que os fungos cresçam em círculo. Se você pudesse observar na floresta como que os fungos crescem, eles formam círculos, ou seja, um fungo que origina outro, que origina outro, que origina outro, que origina outro. E esses círculos vão, na verdade, crescendo na forma de uma espiral e vão se desenvolvendo em floresta dentro. É muito bonito de ver isso. Vamos falar um pouco da estrutura dos fungos. Na verdade, vamos reforçar o que nós já citamos, né? Os fungos podem ser uni ou pluricelulares. Quais são as características estruturais de um fungo unicelular? Que ele não tem parede celular, que a reprodução dele é por brotamento. As células são células normais, não são na forma de uma hifa. As hifas só vão estar presentes nos fungos pluricelulares. Tá legal? Já os fungos pluricelulares, as suas células são em forma de fio, são as hifas, que elas podem ser cenocíticas ou não cenocíticas. O que significa dizer uma hifa cenocítica? Que ela não tem divisão. É uma célula cheia de núcleos. Tem até uma imagem aí que eu vou mostrar para vocês. E a não cenocítica significa dizer células que têm divisão total ou parcial no seu interior. Ou seja, os núcleos estão divididos ou mais ou menos divididos. Vem ver essa imagem aqui comigo. Aqui nós temos uma hifa, olha só uma hifa, parece um fio, né? Aqui é a parede celular, em azul. Aqui são os núcleos. Vejam que essa hifa, ela não se divide como essas outras. Aqui é uma hifa cenocítica e aqui é uma hifa não cenocítica, praticamente segmentada e aqui totalmente segmentada. Isso aqui é uma célula subdividida em várias pequenas células com seus núcleos, material genético, e aqui a parede celular quase criando um septo completo. Esses três tipos de hifa podem se organizar e formar um micélio. Os fungos mais evoluídos, como os cogumelos, ou seja, os basidiomicetos e a maioria dos ascomicetos, eles têm corpo de frutificação. Segue aqui, Paulo. Olha só, eu tenho aqui um cogumelo, ou seja, um fungo pluricelular, macroscópico, e com as suas hifas organizadas em micélio, e o seu micélio conseguiu organizar um corpo de frutificação. Segue aqui de novo, João. Aqui eu tenho outro fungo, ó, que no caso é um champignon, e esse champignon também tem o seu corpo de frutificação, que é isso que eu estou pegando. Agora, aqui no meu queijo, eu tenho essa parte verde, deixa eu pegar aqui, peraí, deixa eu pegar aqui. Essa parte verde aqui, ó, queijo maravilhoso, essa parte verde aqui são fungos
E esses fungos são microscópicos, que podem ser pluricelulares. Eu estou vendo, na verdade, a colônia de fungos e não um fungo. E eu não consigo ver o corpo de frutificação deles. Deu para entender? São fungos microscópicos, pluricelulares, porém com seus micélios, porém não consigo ver o corpo de frutificação porque ele está ausente. Enquanto que aqui eu tenho o corpo de frutificação. Tá? Muito bem. Essas seriam as principais características sobre a estrutura de um fungo. Quanto à nutrição, os fungos, já citei, agora vou te reforçar, tá? Eles são o que mesmo? Heterótrofos. Realizam fotossíntese? Não. Como é que eles conseguem o alimento? Degradando a matéria orgânica ou consumindo por digestão extracorpórea. Não esqueça disso. Existem alguns fungos que realizam uma simbiose, uma relação chamada de mutualismo. É o caso dos líquens e das micorrizas. No caso das micorrizas, se relacionam com vegetais, como as leguminosas e outros, de um modo geral, ajudando esses vegetais a absorver os nutrientes, enquanto que as micorrizas ganham com isso a matéria orgânica da morte do tecido do vegetal onde eles estão realizando a relação. Não entendi não, Fernando. Imagina que aqui tem um fungo. Minha pele vai morrendo naturalmente, outra vai surgindo no lugar, e essas células que vão morrendo vão servindo de alimento para o fungo que está aqui vivendo na minha mão. E por sua vez a minha mão ganharia alguma outra coisa com ele. Ou seja, a relação de troca e uma troca obrigatória que vocês já devem ter visto com o Rogério em relações ecológicas entre os seres vivos. Já os líquens, vamos deixar para falar no finalzinho? Tem umas coisas bacanas para falar deles, inclusive da reprodução. Então segura aí. Vamos falar agora da classificação dos fungos. Os fungos podem ser divididos em dois grandes grupos. Os mixomicotas e os eumicota. Os mixomicotas são fungos muito primitivos e de difícil classificação. Há pesquisadores que nem os classificam como fungos, outros os classificam. Esses fungos são fungos plasmodiais, gelatinosos, sem parede celular e que dão em qualquer lugar, nas gramíneas, enfim, sobre vegetais de um modo geral, no teu jardim e tal. Às vezes tu está diante de um mixomicota e tu não sabe. Tá legal? Agora, os fungos mesmo que nós estamos estudando e que você já deve ter contato, o champignon que eu acabei de te mostrar e companhia, todos eles pertencem ao grupo dos eumicota. Eumicota significa fungos verdadeiros, verdadeiro. Os eumicotas podem ser divididos em dois subgrupos, os imperfeitos e os perfeitos. Os fungos imperfeitos têm como referência de classificação a sua reprodução sexuada. É considerado um fungo imperfeito quando o ciclo de reprodução sexuado não é evidente ou não é bem conhecido. Entre eles se destacam os deuteromicetos e os fungos perfeitos. Entre os fungos perfeitos, o critério de classificação é a sexualidade, ou seja, para um fungo ser considerado perfeito, se conhece bem o seu ciclo reprodutivo. O ciclo reprodutivo sexual. A gente sabe como é que o fungo e a funga, né, brincam de fazer funguinhos. Entre esses fungos perfeitos se destacam os ficomicetos, os ascomicetos e os basidiomicetos. Vamos agora estudar cada um desses fungos nas suas características pessoais e na sua reprodução. Podemos começar com os ficomicetos. Os ficomicetos podem ser subdivididos em outros grupos, mas eu vou destacar o mais importante. Ficomiceto, destaca-se dentro desse grupo, os zigomicetos, que tem esse nome de zigomiceto porque formam um zigoto logo depois da fusão das hifas. O zigoto, isso mesmo, aquele que surge quando o óvulo quando o espermatozoide fecunda o óvulo. Os zigomicetos, um exemplo deles, dessa classe, é o bolor preto do pão, o bolor que dá nos queijos, enfim. O bolor é aquele fungo, né, que parece um pozinho que dá sobre o pão, que dá sobre o queijo, que dá sobre as bolachas, ou seja, esse cara, então, é um zigomiceto. É um indivíduo que pertence ao grupo dos ficomicetos, que é um fungo perfeito. Depois temos os ascomicetos. Os ascomicetos
são talvez o maior grupo de fungos que existem. Não vai te confundir com os nomes, pelo amor de Deus. Olha lá, eu estou dentro do grupo dos Eumicota. Dentro dos Eumicota, eu estou falando dos fungos perfeitos. Dentro dos fungos perfeitos, eu citei os ficomicetos, no qual eu exemplifiquei um subgrupo chamado de zigomiceto, e dos quais eu falei de um exemplo chamado bolor preto do pão. Agora, estou falando de um outro grupo, que é o ascomiceto, que é parente dos ficomicetos. É um fungo perfeito. Os ascomicetos têm esse nome porque eles formam uma estrutura em forma de bolsa chamada de asco. E é dentro do asco que acontece a reprodução sexuada, formando pequenos esporos chamados de ascósporos. Tá legal? Tu entendeu aí, João? Tu entendeu aí? Então vamos mostrar um ciclo reprodutivo para eles aqui. Vem aqui comigo. Aqui eu tenho um ascomiceto. É aqui que começa todo o ciclo reprodutivo. Mas antes, deixa eu te mostrar uma foto real. Esse cara aqui é um ascomiceto. Tá? Nós temos aqui 3 ascomicetos. 3 fungos que têm a forma, né, de uma cuia, né, de um pirex. E a reprodução está acontecendo aqui dentro. É aqui que estão os ascos e aqui dentro que estão os ascósporos sendo produzidos, que depois, com o vento, vão ser levados daqui para um outro lugar. E onde cair um, vai germinar um novo fungo. Volta lá para mim, por favor, e olha só. Então, dentro daquela cavidade, né, estão saindo os esporos, chamados de ascósporos, que vão germinar hifas. E essas hifas, as células, né, aquelas que eu te mostrei, vão depois se emaranhar e formar o tecido dos fungos. Como é que chama o tecido dos fungos? Micélio. Esse micélio, ou esse tecido, vai depois se organizar e produzir esporos de novo. Só que agora, esses esporos são chamados de conídeos. É um tipo de esporo assexuado. Os ascósporos são esporos sexuados. Aí esses esporos aqui, onde eles caírem, vão germinar novas hifas, novos micélios, ou cada hifa pode continuar seu processo. Essa mesma que está formando os conídeos pode continuar seu processo até haver uma fusão de hifas. E essa fusão de hifas que vão acontecendo, ou seja, ó, tem um núcleo aqui, depois daqui a pouco tem 2 núcleos, e vão havendo fusão de hifas até formar, no futuro, esses bastõezinhos aqui, que são então os famosos ascos. Os ascos com seus ascósporos, que depois vão rebentar, cada um desses ascos vai rebentar e vai então liberar os ascósporos de novo, e assim vai um novo ciclo. Então eu tenho aqui uma fase assexuada e aqui uma fase sexuada. Para quem quer aprofundar um pouquinho mais, a meiose acontece justamente na hora da formação dos ascósporos. Isso é uma regra para qualquer fungo que tenha os seus esporos sexuados sendo formados. Meiose significa dizer que aqui está 2N, diploide, e aqui está N, haploide. Você quer ver agora uma imagem mais detalhada ou mais bonita dos conídeos? Olha só que bonito. Vem ver isso aqui. Olha que fantástico. Isso aqui é uma microscopia de varredura, onde mostra as hifas, né? E aqui os conidiósporos, né? Ou seja, os conídeos formando os seus esporozinhos. Cada um desses esporos vai formar ou novas hifas no ciclo assexuado. E aí o que pode acontecer é que esse ciclo assexuado nunca para. Porque cada vez mais novas hifas vão surgir, novos esporos do tipo conídeos vão surgir e vai havendo então, sem parar, novas germinações. Tudo bem? Essas hifas, por acaso, podem tomar outro rumo. Podem lá se fundir na frente, gerando o ciclo para a formação dos ascósporos, um outro tipo de esporo que você já viu. Tá legal? Muito bem. Olha só. Esse cara aqui é um basidiomiceto, que é o fungo que a gente vai já ver. Mas, esse daqui, que já já eu vou comer, ele é um fungo ascomiceto. Tá legal? Tá aqui o ascomiceto. Ele é um fungo que eu já te falei e ele é o nosso representante hoje da nossa aula. Tá legal? Beleza?
antes de falar dos basidiomycetes, vamos concluir os ascomycetes falando da importância dele para o homem. Para a medicina, esses fungos são de importância principalmente no que se refere a alérgenos, ou seja, aqueles conídeos maravilhosos que você viu ali, quando eles se suspendem, eles causam alergia a muitas pessoas. Assim como o grão de pólen, o pelo do gato, os esporos dos fungos podem causar alergia nas pessoas. Então, conhecer que tipo de fungo está causando a doença é interessante para a medicina, que é para ela executar o tratamento. Uma outra forma de importância é a indústria farmacêutica. Por que é importante para essa indústria? Porque os fungos produzem um tipo de antibiótico chamado penicilina, que foi o primeiro dos antibióticos a ser descoberto. Daí a importância dos fungos na história da saúde. A penicilina é uma substância química que vai matar as bactérias e não deixá-las se desenvolver. O princípio de qualquer antibiótico. Uma outra forma de importância para o homem é a indústria de bebidas. Bebidas fermentadas, que podem ser fermentadas por fungos e bactérias, às vezes os dois juntos. Mas a cerveja e os vinhos são produzidos por colônias de fungos. Os vinhos também têm algumas bactérias, mas a cerveja é o Saccharomyces cerevisiae. Uma outra importância é a indústria de alimentos. Aqui mesmo temos o nosso queijo Roquefort, mas também tem o queijo Camembert, o queijo Gorgonzola. Esses queijos são produzidos sob condições especiais, né? Começaram a ser desenvolvidos na Itália, que pedaços de leite que era deixado nas grutas, e aí a gruta tinha um fungo específico, numa região, não sei das quantas, e aí ganha fama no mundo inteiro e ganha preços astronômicos. Mas também tem os champignons e as trufas, ou seja, a comida à base de fungos é de alta categoria gastronômica. Também tem importância na agricultura. Como eu já falei para vocês, os fungos podem se associar com vegetais, formando uma relação mutualista chamada de micorrizas. Ou também, por que não dizer que os fungos são os principais decompositores da matéria orgânica, ajudando na produção, né, na liberação dos compostos para os vegetais absorverem. Ou seja, traduzindo em miúdos, os fungos são um dos responsáveis pela produção de adubos, né, para os vegetais poderem fazer seu ranguinho diariamente. Uma outra importância é ecológica. Os fungos se organizam em relações mutualistas parecidas com a das micorrizas, só que aqui entre algas e fungos. Tá legal? Essa importância ecológica é primaz, porque imagina que surge uma ilha no meio do oceano, uma ilha magmática, né, vulcânica, e lá não tem nada de vida. A primeira forma biológica que sempre se apresenta num ambiente inóspito, num ambiente que não tem ainda nenhuma forma biológica, são os líquens, porque são formas perfeitas de sobrevivência. O Rogério já deve ter citado isso para vocês em sucessões ecológicas, comunidades pioneiras. Já já vamos ver os líquens, tá? Vou chamar para você uma curiosidade sobre a descoberta dos antibióticos, muito interessante. O fungo Penicillium notatum é muito útil ao homem. Ele produz a penicilina, um antibiótico usado para combater infecções causadas por bactérias. O primeiro médico a descobrir o uso da penicilina foi o inglês Alexander Fleming, em 1928, fato que revolucionou a medicina da época. Interessante foi como se deu essa descoberta. Fleming estava pesquisando micro-organismos e deixou uma cultura de bactérias numa placa de vidro para observar o seu desenvolvimento. Chegou a sair de férias por alguns dias e, quando voltou, percebeu que as bactérias não tinham se desenvolvido como esperava. Notou que um tipo de fungo havia aparecido e estava se alimentando dessas bactérias. Era o primeiro passo para a produção dos antibióticos. Graças a seus estudos com fungos, Fleming ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1945. É interessante, né? Como as grandes descobertas, a maior parte delas acontecem por acaso. Uma curiosidade da curiosidade. A descoberta de Fleming mudou a história da Segunda Guerra Mundial. Quem adivinha? Quem adivinha por quê? Porque soldados feridos agora não morriam mais facilmente, porque tomavam pílulas de penicilina e os soldados vivendo
mantinham os blocos, né, mantinham os esquadrões de guerra em número satisfatório para continuar. Então a penicilina veio mudar a história da guerra, que aquele que tinha mais antibiótico conseguia sobreviver. Vamos agora falar dos basidiomicetos, que é o grupo de fungos mais evoluído. Enquanto que os ascomicetos são os mais abundantes, os basidiomicetos são os mais evoluídos. Quer que eu te prove? São os cogumelos. Isso mesmo, os champignons da vida, esses são os fungos basidiomicetos. Eles têm esse nome de basidiomiceto porque formam uma estrutura em forma de clava, né, ou basídio, justamente onde vão estar se formando os esporos desse grupo, que são os basidiósporos. Te lembra? Tem sempre um prefixo e um sufixo que te ajuda a definir mais ou menos em que fungo tu está estudando. Quem produz o asco são os ascomicetos. Logo, os seus esporos são quem? Ascósporos. Quem produz os basídios, que eu já vou mostrar, são os basidiomicetes. E os basidiomicetes, então, produzem os seus basidiósporos. Os basidiósporos também são esporos sexuados. Eu vou ressalvar aqui, já devia ter feito isso nos ascomicetos, que tanto os ascomicetos quanto os basidiomicetos têm corpo de frutificação bem formado. Corpo de frutificação bem formado. Casinha de sapo, no caso dos cogumelos basidiomicetos. Tá legal? Não esquece disso. Vamos falar agora de umas particularidades dos basidiomicetos. Olha só que imagem maravilhosa. Nós temos aqui um cogumelo clássico, né, com a sua umbrella ou guarda-chuva, sua haste. Essa estrutura toda é um corpo de frutificação do basidiomiceto. E embaixo é que se formam os basídios, tá? Que são essas estruturas parecidas uma romã. Lembra daquela fruta? E na extremidade existem então os esporos basidiósporos. Embaixo aqui tem as hifas. Essas hifas estão se espalhando para haver reprodução. Uma dessas aqui vai tocar com uma de outro fungo e assim vai. Não esquecer que apesar de estar apontando hifas aqui, aqui também está cheio de hifa formando o corpo deste fungo. O corpo de frutificação é formado por um tecido chamado micélio. E já aproveitando que a gente está aqui, vamos ver a reprodução desses fungos, né? Vamos lá? Olha só. Lembra? Temos sempre um ponto de partida. Aquele fungo lá, com a sua umbrella, com o seu guarda-chuva, começa a produzir os seus basídios. E aqui está um basídio com os seus esporos sexuados chamados de basidiósporos. Muito parecidos com os ascomicetos, lembra? Só que aqui eram ascos com os seus ascósporos. Bem, muito bem. Onde um basídio desse cair, vai germinar hifas, e essas hifas, então, vão agora se fundir, formando novos basidiomicetes, com o seu corpo de frutificação. Tudo bem? Eu tenho aqui a fase sexuada desse indivíduo. Reparem que eu não tenho conídeos aqui na reprodução. Então, os conídeos são uma forma de reprodução assexuada presente nos ascomicetos, e você já vai ver, também está presente nos deuteromicetos, mas não nos basidiomicetos. Tá legal? Beleza? Nesta outra imagem, vemos aqui champignons, aquele usado realmente para fazer o estrogonofe. É comestível. E na outra imagem, um clássico, né, dos basidiomicetos, que é a amanita, um fungo altamente venenoso. Reparem na cor, que é um vermelho vivo, um laranja vivo. Isso realmente é para espantar os predadores, para avisar, ó, eu sou perigoso. Daqui é retirado um dos maiores venenos do mundo, a muscarina, que mata em micromiligramas. Então, quem tiver contato com esse cogumelo, ele vai morrer. Agora, aproveitando aqui a nossa dica, os cogumelos comestíveis geralmente são pardos, enquanto que os cogumelos venenosos são muito coloridos, ou um colorido vistoso. Tá legal? Quer que eu te prove? João, Paulo, segue aqui. Olha só. Nós temos aqui, ó, um prato maravilhoso de cogumelos. Olha a tonalidade deles, pardos, amarelados e tal, mostrando que eles podem ser comidos. Agora, calma lá. Existem fungos também pardos que são venenosos.
Mas isso é uma regra geral. Vamos agora estudar os deuteromicetes. Lembrando que os deuteromicetes pertencem ao grupo dos fungos imperfeitos. Quer saber por quê? Eu não vou conseguir achar, estudando os deuteromicetes, a formação de esporos sexuados. Como eu vi lá nos zigomicetes a formação do zigoto, ou do zigósporo. Como eu vi nos ascomicetes a formação dos ascósporos. Como eu vi nos basidiomicetes a formação dos basidiósporos. E cadê os esporos sexuados dos deuteromicetes? Não tem. Mas eles se reproduzem por esporos também. Só que chamam-se conídeos, aqueles mesmos que nós vimos coloridos, bonitos, lá nos ascomicetos. Fungos muito rudimentares, eles são, na sua maioria, parasitas. Os deuteromicetes são de grande importância médica, porque eles causam doenças ao homem. Quer que eu te dê um exemplo? Ó, exemplo da importância dos fungos deuteromicetes para o homem. Cândida é o nome de um grupo de fungos, Cândida sp, que causa a candidíase, que é uma inflamação que pode ocorrer na vagina ou no pênis. Ou também, o mesmo Cândida pode causar os sapinhos, né, que também pode se manifestar no órgão sexual, ou nos cantos da boca, ou na língua. Tá legal? A Tinea pedis, que também é chamada popularmente de frieira, ou pé de atleta, que costuma dar nos atletas, por quê? Porque eles suam bastante, usam durante muito tempo o calçado fechado ali, e aí é um ambiente, lembra do ambiente? Úmido, quente, suado, molhado, aí os fungos maravilhamente se procriam ali. E tem também o pano branco, não sei se já ouviram falar, que é o pano branco que é chamado no meio médico de pitríase, que são umas manchas brancas que dão na pele da gente. E vamos encerrar falando dos líquens, né? Os líquens são associações entre fungos e algas. Os líquens, como eu já falei para você, eles existem em lugares muito rudimentares, muito inóspitos à vida, mas também existem em lugares onde a vida é abundante. Eu posso encontrar um líquen sobre uma rocha bruta, mas eu posso encontrar o líquen sobre um tronco, né, de uma árvore, sobre uma folha, enfim. As hifas se novelam nas algas, e essas algas são de dois grupos, principalmente. As cianofíceas, que são parentes das bactérias, e as clorofíceas, que são algas vegetais. Essas algas, então, fornecem matéria orgânica para os fungos. Essa matéria orgânica é fornecida quando ela morre, quando a alga morre. Em contrapartida, o fungo garante a umidade necessária para que a alga consiga sobreviver. Uma das formas de reprodução mais importantes dos líquens é através de propagação por sorédios. Se você olhar o desenho que está aí, os sorédios são uma ou duas ou três algas envolvidas por algumas hifas, e aí, vai pelo vento, e onde pousar vai originar um novo líquen. Tá legal? Como dica de estudo, faz a seguinte experiência. Pega um pires, coloca uma papinha de qualquer coisa. Amassa um tomate, ou enfim, qualquer coisa. E deixa durante 10 minutos na superfície. Depois guarda essa papinha no armário, durante 24 horas. E aí tu vai me dizer o que tem lá. Aí se fosse tu depois, eu ia com o professor, com a ajuda de alguém, e tentava ver quantos fungos tem ali. O interessante era deixar uma semana, tu ia ver que ia formar uma mata de fungos maravilhosos e bonitos, coloridos. E aí tu ia estudar cada espécie daqueles fungos. Faz isso. Na aula de hoje estudamos fungos, classificação e características. Os fungos são seres que têm digestão extracorpórea, têm as células do tipo hifa e vivem em ambientes úmidos, quentes e sombreados. A classificação deles são divididos em imperfeitos, que têm a reprodução sexuada não conhecida, que se destacam os deuteromicetos, e os fungos perfeitos, que têm a reprodução sexuada conhecida, nos quais se destacam os ascomicetos e os basidiomicetos. Bons estudos!
Te indico que faças a seguinte experiência. Divida a tua sala em 6, 7 subgrupos dos teus alunos e antes tu cria 6, 7 tipos de compostagens, ou seja, de tomate, de chocolate, de papinha, de Neston, enfim. Cria 7 substratos e pede para esses grupos, então, colocarem em ambientes fechados para que depois tragam isso para a sala de aula e aí você, por comparação, veja a diversidade de fungos que pode dar em substratos diferentes. Vai ser muito interessante, alegre e a coisa dá para estudar por aí. Até mais e bom trabalho. Que caiu, né, no graveto, que caiu na folha, que caiu no animal que está morrendo, ele está decompondo por ação de bactérias e fungos. Então, toda vez que eu reviro a relva, né, as folhas e mexo num galho, toda vez que eu levanto uma pedra, sempre eu vou encontrar fungos. Fungos visíveis a olho nu, ou às vezes a matéria em decomposição eu não estou vendo fungo, mas ele está lá. Os fungos apresentam um aparelho celular, assim como os vegetais e as bactérias. Só que olha só, o aparelho celular deles é composto por um açúcar chamado quitina, aquela mesma que o Rogério falou, que forma o exoesqueleto dos insetos. Lembra disso? Então, os fungos têm uma característica muito parecida com a dos vegetais, aparelho celular presente. Porém, os vegetais, a parede celular é formada de celulose, enquanto que dos fungos é formado de quitina, o mesmo açúcar que compõe o esqueleto dos insetos. Isso é uma característica importante, afastando cada vez mais os fungos do grupo dos vegetais. Aliás, é importante ressalvar que os fungos têm o seu próprio reino, né? O seu próprio reino, chamado reino fungi, né? Que tem diversos tipos de fungo, né, agregado nessa categoria. De um colorido e forma sem precedentes. Vamos então conhecer as características gerais dos fungos. Os fungos são seres uni- ou pluricelulares. Podem também ser microscópicos e macroscópicos. Entre os fungos macroscópicos, os mais conhecidos são os cogumelos, como por exemplo o champignon. Todos os fungos são eucariontes, ou seja, apresentam a carioteca, aquela membrana que envolve o núcleo. São heterótrofos, ou seja, eles não conseguem produzir o próprio alimento como uma planta. Eles têm que consumir o alimento que já existe na natureza. E isso é uma característica fundamental, porque durante muitos anos os fungos foram classificados como plantas ou eram estudados no reino dos vegetais. Mas se fungo realiza fotossíntese? Não. Ele não realiza fotossíntese e por isso não é autótrofo. Ele é um heterótrofo e ele é um heterótrofo especial. Ele é um heterótrofo chamado de decompositor. Ele é um indivíduo que pega a matéria orgânica que existe e vai transformar em matéria inorgânica. Essa decomposição ele faz por fermentação ou por digestão. Os fungos podem ser encontrados em praticamente qualquer ambiente, onde participam de maneira muito importante na degradação de matéria orgânica animal e vegetal. Os fungos têm grande relevância para a medicina, pois algumas espécies produzem substâncias como antibióticos, esteroides, ácidos orgânicos, etc. Também tem grande valor para a indústria alimentícia. Não só alguns deles são comestíveis, como agem como fermentadores de alimentos. Os fungos não precisam parasitar o homem para sobreviverem. Apenas poucas espécies atacam eventualmente o organismo humano, causando em geral micoses, intoxicações ou envenenamentos. Vamos ver hoje uma aula sobre os fungos, sua classificação e suas características. No meu ponto de vista, o grupo de seres vivos mais bonitos que tem na natureza. Uma outra característica que aproxima cada vez mais os fungos dos animais é a sua substância de reserva, que no caso é o glicogênio. Essa mesmo, o glicogênio é a mesma substância que está no nosso fígado. Se eu pudesse agora abrir o fígado para mostrar, para ver o açúcar que está lá guardado, esse açúcar é o glicogênio. Então, assim como nós, os animais, temos o glicogênio como reserva, os fungos também têm o glicogênio como reserva, e não o amido, como os vegetais. Agora, parece que eu estou tirando os fungos do reino vegetal e colocando no reino animal. Não. Os fungos têm suas próprias características, embora algumas delas se pareçam com as dos animais, como substância de reserva, por exemplo, e a quitina.
e outras se parecem com os vegetais. Por exemplo, a presença de parede celular por si só já é uma característica vegetal. Então o fungo é um mix de tudo que deu certo com animais e vegetais e aí criaturas próprias. Uma característica exclusiva, o tipo de célula que está presente nos fungos pluricelulares. Essas células são chamadas de hifas. E as hifas são células filamentares, como se fossem fios, né? Esses fios vão se emaranhando, emaranhando, e essa digestão, ela é extracorpórea. Preste atenção, uma outra característica muito importante dos fungos. A digestão dos fungos, que ocorre, né, é fora do corpo deles. O cogumelo, por exemplo, a casinha de sapo, né, libera um pozinho enzimático que vai derretendo, né, o esterco de boi ou a madeira que está apodrecendo por ele mesmo. E essas enzimas, então, vão degradando as proteínas, os carboidratos, enfim, degradando a matéria orgânica e transformando em minerais que depois são sugados pelas suas, preste atenção, raízes. Não que fungo tenha raízes, né? Olha só minha aspa. Uma estrutura semelhante que absorve esses nutrientes inorgânicos. Eles podem também ser parasitas, que causam doenças, como, por exemplo, a frieira, né? O pé de atleta, ou podem ser mutualistas. E entre os mutualistas se destacam os líquens, as micorrizas, que nós vamos ver daqui a pouco mais detalhadamente. Os fungos existem em lugares úmidos, sombrios, né? E bastante rico em matéria orgânica. O ambiente dos fungos, aquele das florestas fechadas, abafadas. Eu encontro fungos crescendo no caule